Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos de volta aqui no nosso curso Reta Final, agora destinado ao Ministério Público de Minas Gerais. Meu nome é René Duas Souza e nós vamos aqui tratar de um outro assunto ainda relativo à parte geral do Código Penal, sobre concurso de pessoas. Um daqueles temas que, evidentemente, tem que estar na ponta da língua do candidato, por isso eu vou ler aqui uma apresentação para vocês e algumas pílulas rápidas sobre o assunto, para que os senhores revisem aí o conteúdo deste assunto de maneira mais pontual, ok? Bom, comecemos então por uma espécie de conceito, uma definição sobre concurso de pessoas, de maneira bastante simples. Deve-se entender o concurso de pessoas como a colaboração empreendida por duas ou mais pessoas para a realização de um crime ou uma contravenção. Duas ou mais pessoas que participam de forma cooperativa para a realização de uma conduta criminosa estão em concurso de pessoas. Isso está previsto no artigo 29 do nosso Código Penal. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este combinadas, na medida de sua culpabilidade. Esse dispositivo ele é reproduzido em algumas leis penais especiais, às vezes criando ali a centralização da atenção para dirigentes, administradores, conselheiros de pessoas jurídicas, mas, de uma maneira geral, esse dispositivo aplica-se a toda a legislação penal vigente no Brasil, de maneira a estabelecer o concurso de pessoas. E essa parte final, na medida de sua culpabilidade, é a responsável pela consolidação do entendimento de que no concurso de pessoas é necessário, é absolutamente imprescindível que a penalização, a responsabilização penal parta da identificação da culpabilidade daqueles que praticam esta infração penal em concurso de pessoas, tá ok? Bom, qual é a natureza jurídica, pessoal, do artigo 29 do Código Penal? A natureza jurídica, pessoal, é de norma de extensão pessoal. É uma norma que consegue capturar, consegue incriminar, consegue responsabilizar as pessoas que não estão no momento do crime, no local do crime, realizando o núcleo verbal, mas também aquelas que, de uma forma ou de outra, participaram, concorreram para a prática dessa infração penal, ok? Então, a natureza jurídica é de norma de extensão pessoal. Pessoal, a doutrina costuma mencionar que os crimes do artigo 29, ou artigo 29, cria a incriminação dos crimes acidentalmente coletivos, que são aqueles que podem até ser praticados por uma única pessoa, mas também o legislador, dada aí a facilidade com que a pluralidade de pessoas possa levar ao cometimento do crime, essa pluralidade passa a criar uma outra modalidade de crime mais graves. Então, no caso de crimes plurissubjetivos e acidentalmente coletivos, basta que um agente seja culpável para que se configure a modalidade do crime mais grave. Exemplo, roubo majorado por concurso de pessoas. O que eu quero dizer? O crime de roubo é um crime que pode ser praticado por uma só pessoa, assim como o crime de furto, por exemplo. Só que, como eles são praticados muitas vezes em duas pessoas, e além disso, pelo fato de que o concurso de pessoas nesses casos facilita demais a prática desses crimes, o crime se torna há uma modalidade qualificada, há uma modalidade de roubo qualificado pelo emprego, pelo concurso de pessoas, e uma forma qualificada do furto qualificado pelo concurso de pessoas. Nesses casos, nós estamos diante dos crimes acidentalmente coletivos, ok? Então, cuidado, porque este é um conceito também cobrado em concursos públicos. Existe também a categoria dos crimes necessariamente coletivos, que são os crimes associativos. O exemplo, a associação criminosa lá do artigo 288, que não será objeto aqui das nossas considerações, tá bem? Bom, requisitos para a configuração do concurso de pessoas. São esses 5 requisitos e os senhores precisam também memorizá-los, na maioria das vezes, de maneira bastante rápida, bastante simples, porque se isso for cobrado em concurso, a resposta tem que ser rápida, tem que ser simples, para que os senhores consigam aplacar o desejo do examinador pelas informações pedidas. Bom, primeiro requisito, pluralidade de agentes culpáveis. Significa dizer que só pode responder pelo crime em concurso de pessoas se alguns deles forem responsáveis pela prática do crime, ou seja, sejam culpáveis à luz do que está estabelecido na legislação. Se faltar esse requisito, pessoal, por exemplo, a pluralidade de culpáveis, se, por exemplo, o crime for praticado envolvendo pessoas que não são culpáveis, muito provavelmente se estará diante de um caso de autoria imediata, em que o sujeito se vale de um inculpável para a prática de uma infração penal, ok? Relevância causal das condutas é o segundo requisito.
Essa relevância causal diz respeito à eficiência causal, ou seja, a conduta de cada um daqueles que participou da infração penal deve ter colaborado efetivamente para o cometimento deste crime. Terceiro requisito, talvez o mais importante deles, de ser aferido, principalmente no dia a dia e na prática nossas rotinas de enfrentamento aí à criminalidade, é o vínculo subjetivo. Se faltar o vínculo subjetivo, não haverá concurso de pessoas, pessoal, haverá autoria colateral. Lembrem do conceito de autoria colateral, quando duas ou mais pessoas praticam uma conduta, um crime, sem conhecimento da prática colateral, da prática simultânea de outras pessoas, e ambos concorrem para o resultado daquele crime. Nesses casos, aí a jurisprudência e a doutrina colocam soluções a partir de diferentes perspectivas, mas nós estaremos diante de uma autoria colateral, ok? Unidade de infração para todos os agentes. Significa dizer que, em regra, o Código Penal, quando ele diz que concorre, quando o artigo 29 diz que quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a estes cominadas, o Código Penal contempla a chamada teoria monista, segundo o qual todos os agentes ou todos aqueles que estão concorrendo para a prática da infração vão responder pela mesma infração penal. Não haverá uma infração penal para cada um deles. É a teoria unitária ou teoria monista. Pessoal, lembrem-se disso. Esta é a regra do Código Penal, mas nós temos exceção. O ordenamento jurídico brasileiro, uma vez ou outra, adota a teoria pluralista, segundo o qual cada um daqueles que praticam uma conduta podem responder por crimes diferentes. Um exemplo clássico, corrupção ativa, corrupção passiva. Artigo 317, artigo 333 do Código Penal. Por que o legislador faz a distinção? Porque ele entende, por razões de política criminal, que era melhor fracionar, que é melhor fracionar a responsabilidade penal de cada uma dessas pessoas que praticam essas condutas, pessoas que ostentam condições ou qualidades diferentes entre si, tá bem? Bom, quinto requisito, existência de fato punível. Existência de fato punível é o último requisito. E ele está contido nesse artigo 31 do Código Penal, que diz o seguinte: o ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrária, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Significa dizer que, para haver a responsabilidade penal, é necessário que o sujeito, pelo menos, inicie os atos de execução, ok? Ainda que o resultado realmente não se obtenha. Tranquilo, pessoal? Esses são os requisitos do concurso de pessoas. Questão também importante é definir sobre a diferença entre autoria e a diferença entre as demais hipóteses aí de concurso de pessoas. Pessoal, sobre autoria, importante perceber o seguinte: o Código Penal, a teoria adotada pelo Código Penal, que fornece o conceito de autor, foi, segundo a doutrina, a teoria objetivo-formal. Segundo o qual, é o seguinte: é autor quem realiza o núcleo verbal do tipo penal. Ou seja, a conduta criminosa descrita pelo preceito primário da norma incriminadora contém o núcleo verbal, que é o que o sujeito vai realizar no mundo dos fatos. Já o partícipe, para essa teoria, é quem de qualquer modo concorre para o crime, sem praticar este núcleo verbal, ok? Bom, então, pela teoria objetivo formal, a divisão é feita de maneira mais ou menos simples. Autor, quem realiza o núcleo verbal; partícipe, todos aqueles que de qualquer modo concorreram para a prática da infração. Bom, aí nós temos que estudar as hipóteses de autoria imediata, ou também conhecido como coautoria imprópria ou autoria aparelha. Tomem nota desses sinônimos, pessoal. Isso pode cair em concurso, aliás, já caiu em alguns concursos públicos. Bom, erro determinado por terceiro do tipo de erro de proibição. Nesse caso, o sujeito pratica crime em autoria imediata, porque um sujeito estará praticando o crime com plena consciência daquilo que está acontecendo e o outro, que está eventualmente colaborando com aquele comportamento realizado pelo primeiro, estará praticando um fato inculpável. Também haverá autoria imediata, pessoal, no caso de coação moral irresistível. Por quê? Porque um pratica o crime de a coação sobre um segundo sujeito, o segundo sujeito pratica determinadas infrações, determinados comportamentos considerados ilícitos, só que o coagido realiza esse comportamento de forma que ele não é culpável. Por que ele não é culpável? Porque ele está sob a incidência de uma coação moral irresistível que lhe afasta a culpabilidade, segundo o artigo 22 do Código Penal. Nesse caso, o coagido não responde pelo crime e a única pessoa que responde pelo crime é o coactor, o coator.
que é o sujeito que responderá pela coação e também pelo crime praticado pelo coagido. Então ele estará em autoria imediata. Ele é o autor imediato da conduta praticada pelo coagido. Obediência hierárquica e instrumento impunível. Em todas essas situações, o que se caracteriza na autoria imediata? A prática de um crime envolvendo duas pessoas, sendo que a segunda, ou uma delas, é completamente inculpável, irresponsável penal frente à conduta praticada pelo sujeito que está agindo de forma decisivamente a realizar a conduta criminosa. Ok? Pessoal, feitas essas considerações aqui introdutórias, vamos fazer uma breve pausa nessa nossa pílula e daqui a pouquinho a gente retorna com um pouquinho mais de informações sobre concurso de pessoas. Até já.